Vamos falar sobre SUS, sobre saúde pública. Gente, que Saúde triste. pública. Quem já foi atendido no SUS, levanta a mão. Toda Primeira espera é pergunta, válida para ouvir e defender o SUS. Quem já usou o importante. SUS por algum motivo, já foi atendido no SUS, levanta a mão. Eu já. Eu também. Ó, Malu, Júlia Franco, Ferraz. É bem louco, assim. Eu dou aula para a Faculdade de Medicina. E eu lembro que na minha turma, quando eu entrei, me formei há algum tempo atrás, não sou tão velha assim, mas já tem um tempinho. Não, 9 anos, mais ou menos. Quando eu entrei na minha turma, e assim, faculdade de medicina pública ainda era muito elitizado, assim. Então, na minha turma de medicina tinha certamente mais de 70, 80% nunca tinha usado o SUS, nunca tinha pisado no SUS, assim. E hoje, como tem as políticas de cotas, tal, a maior parte dos alunos já foi usuário do SUS antes de entrar na faculdade de medicina, mas faculdade pública de medicina, antigamente, o povo conhecia o SUS só de vista. É bem diferente, né? Você entrar numa faculdade de medicina sendo usuário do SUS e você entrar na faculdade de medicina sabendo que SUS existe. É uma outra natureza de conhecer as coisas, né? Usar é um jeito de conhecer. Saber que existe, saber história é outro jeito de conhecer, né? Talvez aqui a gente esteja fazendo o contrário. Um monte de gente já usou e a gente vai contar um pouco da história dele, né? Quem aqui, ó, bastante gente já usou o SUS. Essa foi a pergunta. Pedi para vocês botarem uma mãozinha aí. Quem aqui já usou o SUS? E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como é que eu posso fazer uma pergunta para vocês me responderem? Eu queria saber que nota vocês dão para o atendimento no SUS, especialmente quem usou mais de uma vez, mas eu queria também que vocês me dessem a nota para um atendimento particular. Quem pôde ser atendido no particular e no SUS, eu queria saber a diferença que vocês perceberam, quem tem plano e quem foi atendido no SUS. Vocês conseguem me Você falar dessa experiência? Vocês vão ter que escrever, né? Se alguém aí já foi a atendido gente vai com lendo. plano, teve plano da empresa e foi atendido também Você pelo SUS. Oi, você desistiu da vida? eu o quê? De. Desisti por enquanto, não tô conseguindo, não consegui entrar e Tá bom. aí eu deixei. Vamos Se por eu aqui. conseguir, eu entro depois. Tá. É, Então, me comentem aí, porque eu queria saber essa diferença. Por quê? Eu vou contar minha experiência. Eu sempre tive plano de alguma empresa que eu trabalhava, ou eu paguei plano particular para mim. Pagava um plano particular para mim, isso era mais fácil, antes hoje está mais chato. E aí, uma época eu estava sem, porque eu tive de uma empresa, e parei de pagar o meu, e daí fiquei sem quando eu saí da empresa. Aí eu fui no SUS. E o atendimento foi idêntico ao do meu plano. Eu demorei o mesmo tempo de fila. Às vezes, o que acontece? Eu tenho a sensação que pessoas que só usam o SUS a vida inteira, é claro que vai mudar de região para região, mas foi aqui no centro de São Paulo, ali na Barra Funda. Quem só usa plano de saúde, quem só usa SUS a vida inteira, tem uma sensação que ter um plano de saúde vai ser um atendimento. Uou, que você vai chegar, todo mundo vai te atender. E às vezes eu já demorei muito mais pelo meu plano particular em um hospital de referência do que para ser atendida no SUS. O protocolo foi exatamente o mesmo quando eu fui atendida, e foi recentemente, foi idêntico o protocolo do hospital particular do meu plano e do SUS. Só que o SUS tinha a vantagem que eu saí de lá com o remédio na mão. Eu não precisei. Tinha um que não tinha, mas outro tinha. E geralmente eu tenho que comprar todos os remédios fora. Então, assim, eu fiquei com a impressão que quem nunca usou um sistema particular acha que o SUS é muito ruim, porque tem uma ilusão de como vai ser o particular, mas na verdade não é tão diferente assim. Ó, fui atendido por ambos e não senti tanta diferença. Eu acho que a gente pode discutir algumas coisas, assim. Primeiro que tem planos e planos. Então tem planos bem precarizados, assim. Eu acho que o SUS é bem melhor. E tem planos bem melhores. Mas eu acho que a principal diferença não é o atendimento ainda. Eu acho que a principal diferença é acesso a exame. Acesso a exame laboratorial, né? Acesso a exame de imagem. E aí tem várias outras coisas no meio de um comércio de exames também, que isso tem bastante. Aqui em Caraguatatuba, o SUS funciona muito bem, os médicos são atenciosos, plano atendimento é igual, claro que no SUS demora um pouco mais. Então, acho que as principais diferenças estão na demora para agendar uma consulta
Isso depende também, porque tem plano que demora muito, mas eu acho que a diferença maior no Brasil hoje é acesso a exame mesmo, assim, acesso a exame de imagem, principalmente, ou exames que são médico dependente, porque tem exame que é assim, tipo, faz um hemograma, é a máquina que faz, ou o exame que precisa de laudo, tipo um raio-x, um ultrassom. Ah, médico E com dependente é um exame que alguém vai precisar analisar depois. Não é só ir lá o e fazer o médico exame e ter o vai ter que resultado. analisar. Porque tem vários exames que outras pessoas analisam também. Agora, quando você falou um negócio muito legal, que você saiu de lá com remédio. Quando a gente estuda sistema de saúde comparado, tem países que o sistema de saúde dá remédio e tem países que o sistema de saúde não dá o remédio, só dá a consulta. Essa questão do SUS acoplar a assistência farmacêutica, ela não é trivial. Tem vários países ricos, inclusive, que não fazem. Então, a assistência farmacêutica e assistência odontológica, ela, assim, odonto, assim, a maior parte dos países da Europa que têm sistemas públicos de saúde não tem odonto. Vocês, quem já foi para a Europa, se lembra dos dentes de europeu? É muito diferente. O SUS da Europa, de quase todos os países europeus, não tem dentista. O nosso tem. E o nosso tem dentista e assistência farmacêutica. Tem remédio e odonto. Que não, isso não é para dar de barato esses dois, assim. Que é raro, Ó, não é fácil. a Lilian está falando que em Portugal tem médico da família que os amigos utilizaram e elogiaram. Você consegue explicar para a gente qual é a diferença de médico e médico de família? Se tem uma diferença, qual que é? Cara, tem bastante diferença, assim. Se a gente pensar, a gente já deve ter visto algum quadro em algum lugar, alguma coisa assim, médico de antigamente. Você pensar em 1800, assim, ou pensar na Europa inteira. Como é que era o médico? Como é que era a profissão médica? Os médicos iam com aquela maletinha. A gente já deve ter lido um livro, sei lá, do Dom Casmurro, algum trem assim, um médico com uma maletinha na casa das pessoas. Tem uma discussão que é de Revolução Industrial, assim, Fordismo e Taylorismo. Sei, em algum lugar, recordar é viver, em algum lugar no segundo grau, a gente já deve ter estudado isso. Quando você tem o Fordismo e Taylorismo, que é a linha de montagem, a especialização nas coisas, então, antes um sapateiro fazia um sapateiro inteiro, um sapato inteiro, e depois cada pessoa fica especialista. É assim que surgem as especialidades médicas. É um reflexo de Fordismo e Taylorismo na profissão médica. Antes os médicos faziam tudo, inclusive odonto. Em alguns países, odonto é uma especialidade médica. Portugal, acho que é. E aí os médicos faziam tudo e com o avanço tecnológico, assim, o avanço da medicina, foram criadas especialidades médicas. A primeira foi a pediatria, depois a ginecologia e depois as especialidades médicas foram surgindo e as outras profissões, nutri, físio, né? E aí o médico de família, ele era aquele médico mais antigo, hoje ela é uma especialidade médica também, que trabalha com medicina de primeiro contato de medicina ambulatorial, que é assim, é consultório. Então eu faço clínica, ginecologia e pediatria. A gente faz uma residência médica, a gente passa por todos esses estágios e tem toda a discussão da diferença de uma medicina hospitalar para uma medicina de consultório. E quando você vai num ginecologista, ele passou 3 anos dentro de um hospital e acha que vai fazer consultório bem, ficando 3 anos no hospital. Um cardio, um pneumo, fica 3 anos dentro de um hospital, dentro de uma enfermaria, e acha que vai fazer consultório bem. Então, todas as outras especialidades médicas são formadas quase que 100% em intra-hospitalar e fazem uma prática de consultório. Prática de consultório é radicalmente diferente de prática hospitalar. Então, o médico de família é o único que é literalmente especializado em consultório e em pessoas saudáveis, inclusive, e com uma prática médica voltada para o que a gente vai chamar de medicina ambulatorial, que é consultório. Nossa, Mas tem é uma isso. coisa que você fala que é super interessante. Eu perdi essa palestra, mas eu queria ter ido. Que existem as pessoas, você falou, inclusive pessoas saudáveis, e parece estranho falar assim, né? Que o médico atende pessoas saudáveis, Sim, porque eu soube e marcou muito a sua fala numa palestra que você disse que antigamente existiam as pessoas saudáveis e as pessoas doentes. E uhum. agora existem as pessoas doentes e as pessoas na iminência de ficarem doentes. Você pode falar um pouco disso? Não, é que antes a gente tinha pessoas saudáveis e pessoas doentes. E hoje a gente tem pessoas doentes e pessoas em risco de estar doente. Qualquer pessoa saudável que vai no médico, e tá tudo bem você ser saudável no médico, mas que em geral elas vão porque elas se sentem em risco de.
principalmente de saúde da mulher, assim. Porque a mulher é muito mais bombardeada com o lance dos exames, né? Então, Papa Nicolau, nananã, nananã. Então, cada mulher que chega num consultório, ela sente uma bomba relógio, prestes a explodir. Vai dar alguma coisa errada, uma hora vai dar uma coisa errada. Então, tem que fazer os meus exames todo ano, todo ano. Mas, falando um pouco sobre o sistema, todos os países que têm sistema público de saúde de acesso universal têm médico de família. Pelo menos 30% dos médicos são médicos de família. O SUS é um milagre, porque ele deu conta de ser o maior sistema público de saúde do mundo e tem muito pouco médico de família com residência. Acho que o Mais Médicos foi uma mudança de paradigma muito grande nisso. Espera aí que eu quero ver. Caraguatatuba. Ai, meu Deus, eu consigo voltar e ver? Consigo. Que alguém achou interessante, que bom, muito obrigada. O SUS também tem os AMES, aqui em São Paulo são ótimos, mas os AMES é ambulatório médico de especialidade, não é médico de família, e tem uma discussão da vantagem de ser atenção primária com posto de saúde normal e não funcionando como AME. O AME em São Paulo é muito importante porque a atenção primária de São Paulo é bem frágil, de São Paulo capital, assim. Que pena, Sandra, mas seria um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que outra coisa que a gente pode pensar é de onde veio o SUS no Brasil. Ele é de 88. Ele é da Constituição de 88, da redemocratização, assim. E não é trivial que o SUS nasce com a democracia. SUS e democracia, casinho de amor. A gente tem que pensar que antes do SUS a gente tinha INPS e NAMPS. INPS e NAMPS era o que as pessoas, era o atendimento em saúde pública que tinha no Brasil antes, ele é só para quem tinha carteira assinada. Então, antes do SUS, se você não tinha carteira assinada e não era familiar de alguém que tinha carteira assinada, não tinha sistema. Era indigente tratado por Santa Casa de Misericórdia. Então, indigente era indigente. Então, quantos de nós hoje seríamos indigentes? Quantos de nós temos carteira assinada? Enfim. Isso é uma discussão importante. O SUS ele trouxe uma mudança de paradigma muito radical, assim, que todo mundo tem acesso. E, aliás, o SUS é um dos poucos sistemas públicos do mundo que estrangeiro tem acesso, sem ter que pagar nada. Assim, sei lá, quem já teve a experiência de sair do país sabe que precisa de fazer seguro-saúde para sair do país. No Brasil, ninguém precisa de seguro-saúde para entrar, porque o SUS cobre todos, inclusive estrangeiro. Bastante. Nossa, não sabia. O que vocês não sabiam? Jona, amo vocês narrando. Qualquer domingo desse, depois dessa pandemia, eu vou tirar uma foto com você no Minhocão passeando de bike. Com certeza, Jonas, vamos fazer isso. Amo baseado em fatos reais. Que bom. Nossa, eu queria voltar num negócio tão antes que agora até me perdi. Não atende. Isso é uma boa questão, assim. O SUS tem uma dificuldade de acesso muito grande. Não atende quando? Não atende de que jeito? Às vezes tem postos de saúde, principalmente, não sei onde essa pessoa mora, mas dependendo da cidade, o SUS é muito bom, dependendo da cidade, ele é muito ruim. O SUS ele é muito descentralizado. Ele foi pensado para cada localidade, como o Brasil é muito grande, muito diferente, você tem desde gente no interior do Pará, em comunidade ribeirinha, até uma cidade como São Paulo, ele tem uma autonomia de gestão do município muito grande. E a gente brinca que você tem uma política nacional do SUS e cada município estraga como quer. Assim. Então, depende. Então, ok, não atende. O SAMU é SUS e o SAMU atende todo mundo. O SAMU nasceu em 2009. Antes de 2009 não tinha SAMU no país, não. E a gente esquece, a gente dá SAMU como um negócio, dá de barato também. Sempre esteve. E você já trabalhou em hospital, você já trabalhou na saúde pública e na saúde privada? Já trabalhei em saúde pública e saúde privada. Tenho um consultório hoje, estou aqui entrando com ele no Instagram, mas ainda trabalho na... Porque a gente tem a visão de quem consome esses serviços, né? Deixa eu avisar o pessoal do Face. Gente, eu entrei aqui, mas deu um pau. Eu não consegui trazer a nossa convidada aqui para o Face, então ela tá no Insta. Se vocês quiserem assistir no Instagram, vocês vão conseguir ver a Thaís. Mas eu vou deixar aqui ao vivo para dar essa satisfação para vocês, porque o assunto é muito bom. E eu não consegui colocar ela ao vivo aqui. Vocês estão ouvindo a voz dela, mas no Insta vocês podem vê-la também. Então, eu ia te perguntar, Thaís... Algumas pessoas falaram aqui. Depende muito da prefeitura. Isso é bem real.
creio que o que acontece... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu voltar. Ah, Não, creio que o pode que deixar que eu leio acontece... para você eles. Fica tranquila. Eu vou lendo para você não perder o raciocínio. Porque eu queria saber, você como médica, porque a gente como cliente, a gente já conversou ali que nem sempre tem tanta diferença. E às vezes sim, às vezes não, dependendo do local, porque tem a política nacional do SUS e cada lugar estraga como quer, como você disse. Mas e você como médica trabalhando num lugar particular e num lugar público? Qual que é a diferença para você como médica atendendo? Ó, teve uma colega que perguntou por que temos a impressão que faltam profissionais. Assim, eu acho que tem várias diferenças entre trabalhar no SUS e trabalhar como num consultório privado. Eu acho que tem, assim, deixa eu elencar as maiores, né? Acho que a maior diferença é público, então alguém que tem acesso a uma rede privada, seja por convênio, seja pagando a consulta direto, é alguém que tem uma condição social melhor. Então, assim, atender SUS muitas vezes é atender condições de vulnerabilidade, assim, enormes. E para o profissional, o que eu ouço de mais sofrimento, assim, é que eu não sofria tanto com isso, mas hoje um pouco mais até. Que é esse lance de ter problemas que você não consegue resolver. Então, assim, porque as pessoas, pobreza, desigualdade social, a gente não consegue resolver, isso é muito sofrido. E aí, às vezes, a pessoa precisa de uma coisa muito básica que ela não tem, assim, como é que você vai orientar dieta para diabetes de uma pessoa que mal tem o que comer e ganha uma cesta básica que vem arroz e farinha, sabe assim? Então, isso é muito difícil. Eu acho que os profissionais do SUS são muito engajados, assim, e quem está no SUS é muito. Tem uma implicação muito grande com o próprio trabalho, assim. Isso é muito legal de ver. E acho que é muito ruim o acesso aos exames, isso não tem comparação, assim. Quando você pede um exame no SUS, às vezes demora muito, e na rede privada é muito tranquilo. Porque temos a impressão de que sempre falta profissionais do SUS, porque na maior parte dos lugares falta mesmo. E aí é uma discussão, por exemplo, de abertura de escola médica, que teve sempre e tal. É bem complexo. E eu acho que é isso. Os problemas que a gente enfrenta no SUS são bem maiores. Ah, e o SUS trabalha em rede. Isso é uma coisa que eu discuto muito com o aluno. Por exemplo, quando você pega um abuso sexual infantil. Vamos supor, atendi uma criança abusada sexualmente. Se eu estou no SUS, eu ligo para a escola na hora, porque eu sei onde a pessoa estuda, porque o SUS ele é todo por território. Eu consigo ligar para a escola na mesma manhã, eu consigo acionar o conselho tutelar na mesma manhã, e eu consigo ligar para o psicólogo de referência na mesma manhã. Na mesma manhã eu consigo falar com a escola, com o conselho tutelar e com o psicólogo que essa pessoa é obrigada a passar. Isso também é uma diferença muito grande. No SUS você não pode escolher com quem você passa. E isso eu acho que é uma das. E em alguns outros países isso é possível. Na Inglaterra você pode, no SUS brasileiro ainda não. Mas enfim, se eu atendo um abuso sexual de criança, numa manhã eu consigo acionar a escola, um conselho tutelar e o psicólogo que vai atender. Se a mãe vai levar, se a criança vai chegar lá, mas pelo menos esse profissional já está esperando, eu consigo cavar uma vaga. Se eu atendo um abuso sexual infantil na rede privada, eu ligo para quem? Eu falo aonde? Eu discuto esse caso com quem? Com qual psicólogo? Quem, assim, a mãe vai levar no psicólogo que ela quiser. E se ela não me contar que psicólogo foi, eu não vou ligar. E, assim, o psicólogo que recebe um telefone do médico na rede privada, ele até escorre uma lágrima, assim, no coração. Já passei por isso. Como tem muito hábito do SUS, eu costumo discutir o caso dos meus pacientes com os psicólogos dele, eventualmente. E um psicólogo na rede privada, por exemplo, o médico nem liga para ele, assim, ele nem quer saber do que ele está fazendo. Isso no coletivo a gente faz, aqui no IRIS a gente faz, que é essa relação com o psico, muito grande. Então, na rede privada, um abuso. Agora, assim, alguém de classe alta já recebeu uma visita do conselho tutelar? Não, né? O Brasil é extremamente desigual. É muito mais difícil alguém de classe alta, ainda que tenha um abuso sexual, isso é comum, receber uma visita do conselho tutelar, né? Então, assim, eu acho que essa ideia de funcionamento em rede, essa ideia de rede, assim, o SUS é maravilhoso. E a rede privada está longe, já está tentando copiar, tem alguns planos, a Mil, por exemplo, tem alguns planos que estão avançando muito nessa ideia de rede, mas o SUS ainda é muito melhor. Os planos estão copiando o SUS, essa ideia de que promove mais saúde, você funcionar em rede, em discutir, E né? já que você está falando disso, qual que é a diferença entre atender no particular, atender no SUS, atender num hospital, numa rede particular e atender num coletivo?
porque você No atende também coletivo, no coletivo feminista. O hoje, que é o coletivo, o que é, por que ele surgiu e qual é essa diferença? O que é de diferente para nós quando vamos ser atendidos? coletivo feminista é uma ONG que tem um ambulatório. Então, isso é bem diferente de estar na rede privada, com convênio. Tá, e também, convênio e rede privada é diferente. A gente tem o Íris que a gente não atende convênio. Então, eu faço uma consulta de 1 hora, que eu quero, porque o consultório é meu. Uhum, Então, uhum. um consultório privado 100% é uma coisa, atender convênio é outra coisa. O coletivo é um ambulatório de uma ONG, e eu acho que a principal diferença é que o coletivo é de 81, que começou o ambulatório em 84, e o SUS é de 88. O coletivo tem um modelo de funcionamento que é pré-SUS, inclusive. E, na verdade, quando a gente estuda a história do coletivo, a própria Simone Diniz, que é uma docente da USP, que é uma das fundadoras, ela fala isso, trabalhar no coletivo de 84 a 88, ao início do SUS, era uma coisa, 84 a 90, né, os 6 primeiros anos do coletivo. Agora, a gente precisa, inclusive, pensar qual é a função do coletivo diante do SUS. Porque quando ele nasce, o modelo de atendimento que ele tem é pré-SUS, inclusive. Né? Era uma ONG que fazia um trabalho de ONG. Então, Uhum. é muito diferente também, né? O coletivo é mais antigo que o SUS. É o coletivo feminista, que é um espaço em São Paulo maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom. Acho que. Ele está comentando aqui, o Jonas, é que é mais um comentário, não é uma Sim. pergunta. Ele está falando que talvez o que acontece é que depende das pessoas e das remunerações, porque em Osasco é péssimo, em Barueri é melhor. E muitas vezes Eu as acho pessoas comparam Barueri com planos de saúde. isso. Eu acho que assim, as remunerações são importantes, condições de trabalho são importantes, valorizar. Eu acho que a Shelly trabalha muito mais com isso. Eu acho que profissional é profissional em qualquer lugar, entendeu? Salário atrai, mas várias outras coisas atraem uma pessoa e várias outras coisas motivam uma pessoa. Salário é uma e ela é bem importante, mas ela não é a maior, eu acho. Pessoas se motivam a trabalhar em outros lugares. Outra coisa, isso é uma Até coisa eu que eu posso falar de uma. Deixa eu falar de uma pesquisa do ano passado. O que mais faz as pessoas pedirem demissão do seu trabalho não é o valor que elas recebem, é a identificação com a equipe. Tipo, se ela se dá com o chefe ou não. Pessoas empregadas que podem optar ou não por pedir demissão, a maioria que pede demissão, foi feita uma grande pesquisa, mais de 80% das pessoas que pedem demissão, é uma pesquisa na área de RH, pedem porque não se dão com a liderança. Então tem mais a ver com o ambiente de trabalho do que com o salário. Claro que E tudo aí isso pesa, é uma mas o questão. ambiente profissional pesa muito. Quem que é a liderança do SUS? Dependendo, são pessoas concursadas, mas dependendo, são pessoas que são indicadas por cargo público quem ganhou essa eleição. Então, se eu estou no município, tal partido ganhou essa eleição, ele põe tais pessoas de chefe. Então, a liderança do SUS, como é um cargo de confiança e é uma diretriz estratégica política, ela praticamente muda de 4 em 4 anos e a pessoa que entra não necessariamente tem a capacidade técnica para o cargo. Então, os profissionais concursados do SUS sofrem bastante, porque não é infrequente eles terem mais qualidade técnica do que os superiores, e é muito sofrido ser mandado por alguém que sabe menos que você, assim, do que você está fazendo. Ah, com certeza. Muito E você tem que difícil, né? ser uma pessoa que não é difícil ela não saber o que ela está fazendo. Assim, temos vivido a epidemia de Covid, pode ser um exemplo, né? Ah, Você é? tem que receber a ordem de alguém que não sabe o que está fazendo. Posso, assim, entre presidente e ministro da Saúde, por exemplo. Então, isso é. É Então, muito existe difícil uma. para os profissionais, porque eles se sentem. Imagina, você é Tem inseguro. uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Isso é muito desagradável. Então, isso é uma das coisas. Eu acho que tem. Alguém perguntou: o SUS tem coisas básicas que está faltando EPI, não tenho dúvida, na epidemia de Covid está faltando muito EPI para os profissionais, muito mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar, assim, do SUS especificamente, que eu acho que é uma coisa que as pessoas raciocinam um pouco. Se eu tivesse a oportunidade de dizer para alguém, eu sempre digo. A gente precisa entender que plano de saúde é um seguro. E é um seguro como qualquer outro. A gente está falando de seguro, não é diferente de um seguro de carro.
E a gente precisa entender que plano de saúde é feito por seguradora. E a gente pode até discutir, eu estaria disposta a discutir, por exemplo, de onde surgiu essa ideia de segurar, de seguridade. Isso não surge na economia do nada. Isso é datado, isso é século XVIII. Então, assim, e algumas pessoas têm seguro, tem alguns países que não têm seguro nenhum, e que eram os Estados Unidos até o Obamacare, por exemplo. Tem alguns países que têm seguros públicos, que alguns países, França, por exemplo, e era o INPS e o INAMP. Se eu tenho carteira assinada e pago o imposto, eu tenho acesso. E se eu não pago o imposto X, eu não tenho acesso. Então, é o Estado agindo como uma seguradora, mas não é diferente do plano de saúde. Se eu pago, eu acesso. Se eu não pago, eu não acesso. A grande radicalidade do SUS, e que poucos sistemas de saúde têm, é uma radicalidade de direito e não de seguridade, né? E sei lá, assim, um exemplo que eu dou de países antes do Obamacare, por exemplo, nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos funciona muito assim até hoje, sei lá, eu bebi muito, dirigi, bati o carro, quebrei minha perna. Vamos supor. Então é uma coisa evitável que o único responsável, o único irresponsável sou eu. E a gente cuida disso coletivamente. O SAMU que tira você de lá é pago por todos nós. E a gente tem uma discussão e tem uma discussão de custo-efetividade. Assim, é mais custo-efetivo você ter direito e uma seguridade de base solidária do que eu fazer isso individual. E eu sempre falo isso com meus alunos. O carro que você bateu é um problema de quem? Seu. Você tem seguro, conserta, não tem seguro, o prejuízo é seu. A perna é um problema do Estado. É um problema coletivo da gente como sociedade. Isso é muito diferente. Nos Estados Unidos, o carro e a perna é igual. Você tem seguro, conserta. Você não tem seguro, não conserta. Você chamar alguém para consertar sem ter seguro, vai pagar a dívida. Não tem diferença do carro para a perna. Em países como o Brasil, o carro é um problema seu, mas a sua perna é um problema social de todos nós. De base solidária. Né? E em alguns países, ainda que o seguro seja público, se você está em dia, você tem, se você não está em dia, você não tem. Essa ideia do direito à saúde, ela é muito radical, ela é muito bonita, né? Da gente pensar, e o que é essa ideia de seguro? Eu vou pagar quando eu estou bem, para eu usar quando eu estiver mal. E isso surge no século XVIII, que quando eu estou bem, é o meu melhor momento produtivo, e é o momento que eu tenho que contribuir. Que quando uma pessoa está doente, ela tem menos capacidade produtiva de gerar dinheiro. Então é o momento que ela não pode ter que pagar. Ela precisa pagar antes, quando ela está bem. Ou ela precisa ser sustentada por alguém que está bem, com a seguridade de que essa pessoa que te sustenta hoje fica mal. Se eu, jovem que trabalho, bater meu carro, alguém vai me sustentar. É muito radical. É um paradigma. E esse paradigma do Brasil de atender estrangeiro que veio passar férias aqui, infartou e vai para um pronto-socorro, e ninguém vai pedir nada. Ninguém vai pedir identificação nenhuma. Se um estrangeiro passar mal, precisar de um pronto-socorro no Brasil, ele não vai pagar nada, ninguém vai pedir documento nenhum. Isso não existe em quase nenhum lugar do mundo. Acho que é Brasil e Cuba que eu consigo pensar que atende estrangeiro com essa radicalidade que o Brasil tem. Assim. Que se precisar de UTI, que é caríssimo, vai fazer. Né? Enfim, é bem. Regina, apesar de estar ouvindo só a nossa voz aqui no Face, desculpa, gente, porque hoje deu um probleminha na transmissão, então vocês não estão podendo ver a Thaís, mas depois eu vou publicar aqui com a imagem dela. Ela está falando que a entrevista está muito boa. Eu tenho falado sobre o nosso sistema SUS, que com todos os problemas nós podemos contar sim. E também tem o SUAS na assistência social, também em rede, que a maioria não sabe como funciona. E tem o SUAS da assistência social é de 2012. O SUS é de 88. O SUAS ainda tem muito serviço terceirizado, assim, que não é de gestão pública, mas é um início e é assistência social se organizando e vendo que esse modelo em rede, que se conversar, que um nível de assistência falar com o outro é fundamental. E a assistência social... Tenho falado muito do SUAS no Covid, assim, porque a gente fala que um bom paradigma de assistência ao Covid, a gente pensa só em saúde, os médicos, o posto, o hospital, nananã, mas sem assistência social não se faz Covid, porque de quarentena as pessoas precisam de várias coisas para além de saúde, assim.
pessoas passam fome, as pessoas não têm trabalho. Então, se a gente fizesse o melhor paradigma da melhor assistência possível ao Covid, além de EPI que precisa ter, a gente ia falar de renda básica, né? Então, SUAS é fundamental, sem dúvida. A Paty está comentando que a avó dela trabalhou dos 15 a 70 anos como enfermeira no interior da Bahia. Palmas para essa avó, né? Faz um amém para essa avó, um amém para essa avó. E sempre fez o que pôde para ajudar, porque para ajudar as pessoas, porque realmente é muito difícil. Sim. Tem alguém falando, se não tivesse desvio de verba seria muito mais eficiente. Não tenho dúvida. A gente tem mania de falar que a gestão privada é eficiente e a gestão pública é ruim. O SUS é um paradigma que a gestão privada copia. E o SUS é o melhor custo-efetividade, a melhor gestão em saúde que existe. Eu não sei se vocês pagam plano de saúde, mas plano de saúde é muito caro. Muito caro. Se o SUS recebesse por cabeça o que as pessoas pagam de plano de saúde, a gente ia ter, gente, Assim, as pessoas pagam, pessoas jovens pagam R$ 400 por mês de plano de saúde, R$ 500 por mês de plano. Pessoas jovens saudáveis. Idoso é mil e tanto. Se o SUS recebesse R$ 1.000 por cada idoso que cada esse posto de saúde atende por mês, pelo amor de Deus, vocês entravam com tapete vermelho, assim, no posto. Então, assim, Então tem a gente. mas também tem o que é destinado e quanto, né? A gestão que a gente faz do dinheiro público do SUS é maravilhosa e assim, a Unimed Paulistana quebrou faz 3, 4 anos. A gestão da rede privada de saúde é horrível. A gestão que o SUS faz do pouco dinheiro que tem é um paradigma de gestão, assim, Eu vou de fazer saúde. até um disclaimer aqui que eu acho que pouca gente compreende. Quando eu fui dar uma olhadinha uns anos atrás na lista de pessoas indiciadas na Lava Jato, todo mundo fala, e os partidos e os políticos. Sabe quantos empresários tinha lá, gente? Todo mundo acha que o que vai salvar a gente é a iniciativa privada e são os empresários. De 113 pessoas, que eu lembro que eu vi, 120 pessoas que eu vi na época, 100 eram empresários, 15 eram políticos e 5 eram lobistas. Então tem uma coisa também, claro que empresários são super importantes para o país, mas eles também roubam pra caramba. E os políticos só conseguem ter dinheiro porque não tem dinheiro necessariamente lá. Ele rouba na licitação, ele rouba da empresa que vai prestar o serviço para a comunidade. Então, existe uma ilusão nossa, como brasileiros, de achar que a iniciativa privada é maravilhosa e sabe administrar as coisas e a pública não. E eu tenho uma colega que trabalha com... Ela está desenvolvendo um projeto para planos... Mesmo na gestão mesmo. Eu acho que o que a gente tem visto hoje é os planos de saúde copiando algumas gestões do SUS. Gestão mesmo, forma de organizar pessoal, forma de organizar sistema, porque para utilizar recurso. É mais custo-efetivo. A gente sabe fazer mais saúde com menos dinheiro, mesmo. A gente sabe mais do que eles. Eles gastam muito exame, muita coisa, para pessoas que têm a saúde ok, assim, sabe? E a gente faz com, tipo, 10 vezes menos índices parecidos, sabe assim? E se não me engano, e aí eu tenho esse dado de uns 2 anos atrás que eu preparei a palestra de uma moça sobre isso, e ela disse que nós temos... a nossa questão é que é muito pouca gente que tem plano hoje e que as empresas oferecem plano, e isso sobe 20%. É muito caro, é muito caro. E todo mundo está no SUS. A questão do SUS é que está todo mundo lá. É muita gente, muito pouca gente. Você tem 150 milhões de pessoas no SUS, 30 com plano particular. É muita gente, é um negócio estrondoso. Por mais que, mesmo sem desvio de verba, ainda seria pouco dinheiro, provavelmente, né? Sem dúvida. E tem duas coisas importantes, assim. Todo mundo está no SUS, porque a Anvisa é SUS. A Anvisa e a Vigilância Sanitária é SUS. Então, tudo que testa as medicações, tudo que libera as medicações, é tudo SUS. Mesmo que você pague a sua medicação, ela foi testada e liberada pelo SUS. A Vigilância Sanitária, então, a Unimed não vai na padaria da sua casa ver se tem coliforme fecal e cocô nas coisas. Então, assim, quem fiscaliza a padaria da sua esquina é o SUS. Então, Vigilância Sanitária é SUS e a Anvisa é SUS. E a outra coisa é que a gente fala... A gente tem o SUS, é um financiamento direto, mas todo mundo que paga plano de saúde desconta do imposto de renda. Então, a gente precisa entender que o Estado brasileiro financia 100% da saúde do país. O SUS com financiamento direto
E toda a saúde privada é financiada pelo Estado com financiamento indireto, que é renúncia fiscal e desconto do imposto de renda. Isso é uma coisa bem perversa, porque, na verdade, a gente paga a saúde privada para a gente rica, de maneira indireta, com renúncia fiscal e desconto do imposto de renda, e a gente oferta uma saúde que tem vários problemas para as pessoas pobres com financiamento direto. Então, o Estado brasileiro financia 100% da saúde no país, diretamente ou indiretamente, porque todo mundo desconta do impostinho de renda no final das contas, se não sonegar, né? Só que são dois financiamentos. Importante lembrar também, isso é uma desigualdade grande. A Luísa está dizendo que isso deveria ser gritado aos quatro ventos, que todo mundo está no SUS. E a Patrícia, que está acompanhando a gente aqui no Face também, está dizendo que o SUAS também atua na prevenção de situações de vulnerabilidade, como violência doméstica, gestação, gestão de natalidade e apoio à saúde mental. Ah, é uma pergunta. Ela está perguntando se o SUAS também atua nisso. O SUS atua e o SUAS também. Por exemplo, violência doméstica é uma coisa que o SUAS, que é o Sistema Único, a gente tem o Sistema Único de Saúde, SUS, Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O SUAS tem a prevenção de violência doméstica, então tem alguns pontos específicos, alguns municípios têm. Saúde mental, acho que fica mais no SUS do que com o SUAS. O SUAS trabalha com moradia, com geração de renda e violência doméstica, porque a violência doméstica está muito ligada com moradia, geração de renda, com várias outras coisas, mas a saúde mental fica mais com o SUS mesmo. Violência doméstica acho que é pau a pau e talvez mais com SUAS e menos com SUS. Porque uma mulher, para se manter num ciclo de violência, tem várias coisas bem concretas assim que ela precisa vencer. Tem a coisa judicial também. Então vai para assistência social. Mas é isso, todo mundo é usuário SUS. Cada coisa que você come, alguém fiscalizou e foi SUS. Cada remédio que você compra, alguém fiscalizou e é SUS. E a gente está vendo no Covid um pouco disso, né? O SUS e o funcionamento em rede ele é sempre muito importante. E o Estado brasileiro dá o SUS para quem é pobre e dá a rede privada para quem é rico, de maneira direta ou indireta, sempre. Porque a gente escreveu que saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Então o Estado cumpre esse dever com a renúncia fiscal dos planos. Sempre. Repete a frase, porque sempre no início da tua fala dá uma falhazinha. A frase que a gente cismou de escrever na Constituição de 88 é que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, como a gente escreveu que é um dever do Estado, então o Estado faz a renúncia fiscal de todos os planos de saúde e de todos os usuários. Assim como da educação. Tudo que você paga de educação privada, você desconta do seu imposto de renda. Então, o Estado brasileiro financia a educação pública e financia toda a educação privada do país também. Só que de maneira indireta, com renúncia fiscal. Alguém falou dos Estados Unidos aí? Oi? Alguém falou dos Estados Unidos. Alguém falou dos Estados Unidos, eles fazem de tudo para não ir no médico. É isso, porque lá os planos de saúde são muito caros. Lá é o paradigma da inefetividade. Quando a gente tem algumas formas de marcar, assim, gasto em saúde por habitante, somando os gastos em saúde públicos e privados e dividindo pela população, e os índices de saúde. Estados Unidos é o país com mais gasto de saúde per capita e um dos piores índices, obesidade, infarto, nananã. E a gente sabe que todos os países que têm sistemas públicos têm melhores índices de gasto per capita e índices globais de mortalidade por infarto, obesidade, nananã. E lá é muito caro. E saúde é muito caro mesmo. É caro. Não tem como. Por isso que o Jairo até colocou aqui que é um direito de cidadania de todas as pessoas, cabe ao Estado assegurar esse direito, a universalidade, né? O acesso às ações de serviço garantido às pessoas, independente de raça, sexo, exatamente. Mas eu gosto muito de falar isso, assim. Tem uma coisa que a gente não garante, por exemplo, que é aborto. Então, se eu matar uma pessoa, se eu matar 10 pessoas, que nem assim, Columbine, entrar no cinema, metralhar todo mundo, e se eu for presa, vai ter um médico na cadeia e tem saúde da população carcerária. Mas se eu quiser cometer um aborto, o SUS não faz, só os abortos legais.
Mas assim, se eu quiser, não tem. Então a gente tem saúde para todos, menos as mulheres que querem abortar. Isso é uma grande falha constitucional. Mas estamos aí lutando para melhorar o SUS neste aspecto também, A né? Dulcineia disse que depois da falência da Unimed, 12 anos o marido dela ficou pagando a Unimed e a Unimed faliu e ele foi super bem atendido e rapidamente pelo SUS. Saê, E a colegas. Maria e a Maria está Muito. dizendo que a educação não é 1% abatida do imposto de renda. Mas não É, sei. saúde, Ah, ela falou que a dedução do saúde é imposto de mais. renda é um valor infinitamente menor do que o que se paga. Sim, é real. Mas também está superestimado o gasto, né? Porque a gente está pagando o lucro dos caras. Mas, mas é isso, a gente financia. E a Paty está colocando que os remédios, hein? Ela soube que com a receita do médico do plano, ela consegue pegar medicamentos no postinho. Isso é comum? Depende do município. Tem município que só entrega medicação com receita SUS. Tem município que entrega medicação com qualquer receita. Isso é o município que decide o que, que eles pagam. Hum. Thaís, gente, eu tô aqui com a Thaís Dias. A gente demorou um pouquinho para começar e deu esse probleminha, por isso vocês não estão vendo ela. Depois eu vou colocar a live aqui. Mas eu queria que você, a gente tem poucos minutos, a gente tem mais ou menos uns 6 minutinhos, que você falasse. E depois você vai voltar. Já está combinado, todo mundo combina de voltar. Você tem que voltar, porque especialmente aqui no Face, também no Instagram, mas no Face a gente tem gente de muitos países. Então todo mundo está muito curioso, quer saber muita coisa. E eu queria saber de você que você desse alguma opinião sobre essa situação da pandemia, né? Sendo uma médica que atua em toda essa situação, como que você está vendo isso, né? O que você está vendo de positivo e de negativo, vamos dizer assim? Que iniciativas você acredita que estão sendo bacanas? E que Uhum. fragilidades você vê como médica? Olha, eu acho que de positivo a gente tem duas coisas principais que eu acho que são bem importantes, que é as pessoas retomarem um pouco de confiança no SUS. Então, hoje, quem dita as políticas, mesmo para a rede privada, é o nosso ministro da Saúde com o coletinho do SUS lá, Mandetta, coletinho do SUS, e está ditando que todo mundo vai fazer, né? Então, a gente entendeu que o SUS é de fato quem dita a política de saúde. E os planos de saúde estão atendendo conforme as diretrizes SUS, todos. E a gente entende que a gente só combate uma epidemia, uma pandemia, se a gente cuidar de todos. Então, acho que a valorização do SUS eu acho que é uma super importante. Outra que eu acho super importante é eu entender que a minha saúde depende da saúde do outro, sempre. Só que quando eu falo de diabetes, isso é difícil de entender, mas quando eu falo de coronavírus, as pessoas entendem que a minha saúde depende. A gente tem várias formas de medir isso, várias formas de provar isso, mas quando eu tenho todo mundo saudável, a chance de eu adoecer é menor, tanto de doenças individuais quanto de doenças coletivas. E também que as pessoas estejam saudáveis faz com que, se eu ficar doente, eu tenha vaga para ser atendida. Então, as pessoas estão percebendo muito concretamente que as outras pessoas estarem saudáveis é mais seguro para a minha saúde, tanto individual, de coisas que pegam, tanto coletiva, de coisas que pegam, quanto individual, de eu ter um acesso ao sistema se eu precisar. Uhum, Então, uhum. essa ideia, sim, eu tenho que pagar a perna do cara que bateu o carro porque bebeu, que é uma coisa muito individual dele. Sim, vale a pena a gente fazer uma gestão coletiva da saúde de todos. Então, acho que isso é importante. E eu acho que a terceira coisa legal é voltar a ter fé na ciência. Eu acho que a gente estava numa era muito terra plana, assim. Eu acho que a ciência Sim, ela merece críticas, sem dúvida. A ciência não é dona da verdade, de maneira nenhuma. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Mas, assim, não dava. A gente estava numa era terra plana que não dava. Então, acho que essas três coisas, assim, fé na ciência, de novo, valorização do SUS e uma percepção de que a gente só consegue promover saúde coletivamente, de formas coletivas. Coisas ai, amei. ruins, eu acho que pode ser sincericídio, assim, eu acho que evidencia a incapacidade do presidente que nós escolhemos e que nós elegemos. Não Isso é ruim. votei, mas eu entendo e me
Calma, vamos entrar de novo. Ah, voltem! Caiu no meio, desculpa, gente. O Instagram derruba a gente mesmo. Ah, meu Deus! Meu Deus! Uma entrevista tão maravilhosa! Vou chamar ela aqui de novo. Também agora tem mais uma hora para ficar tagarelando, né? Nós duas. Ai, gente. Perdão, foi o Sim, Instagram, não fui eu. não, tudo bem. Não, então foi no Justo. momento que você tava super. Peraí, dá mais um segundinho que o povo tá entrando aí. Uhum. Desculpa! Derrubei a Thaís sem querer. Não, foi maravilhoso. Na melhor, não, melhor foi alguém que colocou que era na melhor parte, que eu ia falar mal do nosso presidente. Mas eu acho, assim, eu acho que uma epidemia como essa é que nem a gente estava falando do SUAS. Eu acho que tem a parte de saúde, em que a pessoa fala que brasileiro não pega nada porque nada no esgoto, não precisa, é só uma gripezinha. Sabe essas coisas? É só uma gripezinha, brasileiro nada no esgoto e não pega nada. Clinicamente, é um imbecil completo e do ponto de vista social, é um imbecil completo. Assim, a gente precisa entender que nesse momento é um momento que está, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal é importantíssimo, mas no momento de epidemia o governo tem que ficar no vermelho, porque se o governo não ficar no vermelho, quem vai ficar são as pessoas. A diferença é que o governo paga essa conta a longo prazo e as pessoas morrem de fome. Então, assim, vai precisar gastar mais na saúde, vai precisar gastar mais na assistência social, o governo vai precisar ficar no vermelho. Esse discurso de equilíbrio de contas numa epidemia, ele é real, porque está numa epidemia. Se o governo não ficar no vermelho, as pessoas vão ficar. Então tem uma discussão que é abrir linha de crédito e de empréstimo, ou sem juros, ou a juros muito baixos para pequenos empresários, garantir renda mínima para a gente que vai passar fome, garantir EPI para profissional de saúde. Então eu acho que, do ponto de vista da saúde, é um inepto, as pessoas tomam um banho no esgoto e ninguém vai pegar nada. E do ponto de vista de economia e assistência social, é um genocida. Então, assim, eu acho que o pior dessa epidemia é perceber que clinicamente a gente está com dificuldades, que economicamente, socialmente, a gente está com muitas dificuldades, porque a pouca iniciativa que teve de renda básica foi do Congresso. Foi do Congresso e do Senado, não foi dele de renda básica, mas assim, e ok, conseguimos renda básica para o pessoal não morrer de fome, mas e o microempresário? Vai ter crédito? Vai ter empréstimo para passar por isso? Assim, tem vários níveis econômicos que não, sabe? E a pessoa que tem uma loja de roupa, manicure, sabe umas coisas assim? Precisa Uhum. ter política econômica para vários estratos sociais. Renda básica é fundamental, Uhum. e a gente conseguiu só por causa do Congresso e Senado, assim. Mas é isso, para mim é um inapto. E o que a gente conseguir sobreviver vai ser apesar dele. E não porque não ajudou em nada, assim, né? A gente ter criado uma economia e sustentar uma economia que não sobrevive a 2 meses, né? Ou que precisa dizer para o camelô que ele tem que voltar para a rua para ele não morrer de fome, já é um problema da economia. Tipo, a economia não terá problemas, ela sempre foi um problema. Só que esse problema agora eu sinto que está batendo na porta de gente com mais recurso. Porque Sim. agora, se eu não controlo, isso vai bater na minha porta. Mas sempre esteve lá esse problema econômico que não me afeta tão diretamente. Eu tenho medo que roube meu carro, isso é um problema econômico. Mas agora não, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de todo mundo morrer, o vírus não respeita. Então, assim, a gente sempre teve um problema na economia. Não vai acontecer um problema na economia. Nossa economia é muito complicada e até Mas ela é é que. quase a própria palavra economia, a economia é um negócio erudito. Quem que tem Uhum. acesso a essa economia? Eu sei que eu tenho e você tem, mas a maioria das pessoas nem tem acesso. Aí Mas sim. eu acho que assim, existiam políticas de governo, políticas econômicas. É isso, renda básica, que custou e agora que passou e está com um monte de problema de cadastro. Então, renda básica para gente que morre de fome mesmo, assim. Crédito. Enfim, tem várias pessoas que estudam isso e teria propostas, assim, isenção fiscal neste momento, políticas de crédito e de empréstimo. E a pessoa, sabe assim, que é o Vai para o nosso outro ministro da lado. Economia? A gente está focando muito no ministro da Saúde, mas o que o nosso ministro da Economia está fazendo para o Covid?
O que que a nossa gloriosa Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, não sei o quê, porque tinha uma Secretaria de Assistência Social que não tem mais, ninguém vai perguntar para a Damares o que ela está fazendo. Assim, a gente podia ficar aqui discutindo só de violência contra a mulher. Em São Paulo, o serviço de aborto legal foi suspenso por umas semanas, porque não era considerado serviço essencial. Para quem que aborto legal não é essencial? Ou assim, como aí voltou, mas ficou uma semana sem funcionar, eu acho. Porque o coronavírus é só serviço essencial. Ou então, como é que a quarentena aumentou a violência doméstica e os serviços do SUS de violência doméstica estavam fechados? Para além da assistência social básica, de cesta básica, não passar fome. Então, assim, é isso. Acho que a gente tá centrado no Mandetta e tal. Mas e a Damares? O que ela tá fazendo pro Covid? E o nosso lá, o Ipiranga lá, esqueci, o Paulo Guedes, o que ele tá fazendo pro Covid? A gente precisa de políticas públicas para uma epidemia, não só do Ministério da Saúde, a gente precisa de outros ministérios também. Ou E a mesmo a gente. educação, eu tô vendo, a educação tá cada um tá se virando como pode, né? Eu estou em contato direto com muitos professores da rede pública do Brasil inteiro, e quem já tinha uma grande estrutura, ou quem o governo está se coçando, tá acontecendo alguma coisa, senão não tá. Eu achei super legal que lá no Paraná, onde a minha irmã dá aula de biologia na rede pública, eles pegaram canais de televisão, porque muito aluno não tem acesso à internet. E eles vão perder o ano, enquanto os alunos que estão nas escolas particulares conseguem estudar. Como vai fazer, né? E o cara nem tem acesso à internet. Então, eles pegaram canais de televisão, abriram 3 canais e eles passam aulas. Mas isso é só lá. Mas alguém perguntou pro Weintraub qual que é a proposta dele para a epidemia de Covid? Ele falou que não tem epidemia. Outro dia eu vi o vídeo dele dizendo que É não tem isso. epidemia, que ele apoia o Olavo de Carvalho, que também disse que não tem epidemia. O nosso ministro da Educação. Eu quis morrer, eu quis me jogar no chão. Eu falei, É não é isso. possível. Eu não acreditei quando eu ouvi. Eu acho que a parte boa é essa. Assim, os 3 pontos bons eu acho que é saúde só vai se dar coletivamente, o SUS é foda pra caralho, e ciência serve pra alguma coisa. Agora, a parte ruim é a inaptidão grotesca dos nossos governantes Porque podia ser atuais. uma inaptidão mais ou menos, ou eles podiam nos Não, surpreender, né? E dizer, não, tá aqui, ó, na hora da pressão. Acho que é fica uma também inaptidão. um aprendizado de que, como nós nunca tivemos, talvez, um problema desse tamanho, acho que a população no geral tinha a sensação de que se ela elegesse A ou B ou C, daria sempre na mesma, porque é tudo uma valeta e dá tudo igual. Só que agora a E gente está não, vendo que não é. Né? não, Não não é dá igual. mesmo. No meio de uma emergência como essa, você precisa realmente ter outro grau de competência mesmo, né? Assim, Competências e habilidades. não gosto do Mandetta, mas assim, ele tá fazendo o básico, que é seguir o OMS e tal. E ele quase rodou essa semana por fazer o básico, por fazer o que é certo fazer. Não é nem falando que ele é um bom ministro, não acho que é. Não é uma boa pessoa, um ortopedista que já foi condenado por máfia de prótese. Assim, tem vários processos de corrupção. Máfia de prótese, gente, é ganhar dinheiro botando prótese em quem não precisava. Assim, tem vários problemas, Mandetta, mas ele tá fazendo o básico do básico, que é seguir a OMS, fazer uma diretriz mínima e quase rodou. Assim, que é o único ministério que é o menos pior mesmo. Assim, é isso. Eu quero colocar aqui uma fala da Marinete Rocha no Face. Ela falou que trabalhou 48 anos na área da saúde, 37 deles no Serviço Público Federal, que ela viu Uhum. nascer o SUS e viu como é difícil trabalhar a cada dia com menos recurso. Ela se aposentou no ano passado com 68 anos. Palmas para você, Marinete. A gente consegue imaginar. A Patrícia está comentando que até o controle de zoonoses é ligado à vigilância sanitária, que é do SUS. Tipo, todo mundo está no SUS. Exato. A Unimed não vai passar fumacê da dengue na sua casa, nem ver se a sua coxinha tem coloriforme fecal. Quem faz tudo isso é o SUS. Oi, Cissa, e o Carlos também está falando que estamos vivendo uma economia de guerra, onde ter dinheiro e poder de compra não serve para nada, porque você não tem o que comprar. É isso aí, Carlos. E tamo junto. Thaís, para você ir embora de verdade agora, porque não dá, né, para falar com a Thaís pouco, gente. Ela vai voltar e eu vou conseguir, eu vou arrumar essa transmissão aqui do Face, mas vou disponibilizar essa aqui também para vocês. Particularmente,
Desculpa, o Jairo falou aqui que o SUS é ótimo e tem muito que ser aprimorado. Para isso, a gente tem que devemos defendê-lo até a morte, até para aprimorar. Vou defender até a Oi, morte. Carol! A Carol Nalon entrou. Oi, Carol. Estou aqui conversando com a minha médica querida Thaís. Ó, conta para mim no particular, já que a gente falou em termos gerais, né? O que é bom, o que é você vê como positivo, negativo nessa história toda. Mudou alguma coisa no seu cotidiano? Alguma coisa que você precisou aprender ou aprimorar? Ai, meu Deus. Sincericídio. Eu nunca me achei uma médica ruim, pelo contrário, eu me acho uma boa médica. Até a Érica Cunha aqui, minha paciente, não acho que eu sou ruim. Eu comentei isso com a Érica essa semana, eu acho. Mas eu nunca fui muito boa de, tipo, seguir protocolos muito rígidos, assim. E eu acho que até por isso eu escolhi medicina de família e não escolhi uma assistência hospitalar, por exemplo. É isso, assim, no consultório você faz mais o que você quer. O hospital tem o jeito das coisas serem feitas, tem a hora das coisas serem feitas. Nananana. Eu nunca gostei muito de protocolos muito rígidos. O consultório, né, o Espaço Íris está fechado. Né, dou aula na graduação e na residência médica, a graduação está fazendo EAD, mas a residência médica está atendendo. E aí, as 8 horas por semana que eu tenho que atender junto com os residentes, eu tive que, às vezes, paramentar, que é o que a gente chama, atender Covid, paramentar, ficar que nem um astronautazinho, assim, gorro, máscara, nanana, põe a mão aqui, não põe a mão ali, não põe a mão ali. Eu acho que eu precisei de uns 3 dias fazendo um mantra, assim, na minha cabeça, eu não vou errar, vai dar tudo certo. Não é que eu sou ruim nisso, porque eu tinha muito medo, por eu ter essa dificuldade de coisas muito rígidas, assim, muito, eu tinha muito medo de me contaminar e de contaminar alguém, porque eu fiz alguma coisa errada. Então, acho que eu fiquei uns 3 dias assim, meu Deus, mas eu vou dar conta. Mude a narrativa sobre você mesma, você é boa nisso, você vai dar conta. E aí, eu acho que para mim foi um grande desafio e que está sendo interessante, assim, entender, não, eu dou conta, eu consigo me paramentar e não encostar onde não é para encostar. Então, acho que é isso. Realmente é um desafio que a gente não imagina, né? A gente fica É, vendo pra vocês de mim, astronauta e pensa, e aí, né? é que, assim, para algumas pessoas, eles têm mais facilidade com isso, outras não. As pessoas são diferentes. Eu tenho mais dificuldade com isso, assim. Gosto E da minha também teve que, história, fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, assim. e você também teve que aprender a fazer live, que você falou que você fazia pouca, segunda live na vida. Exatamente. Então, acho que foi desafiante, assim. O que mudou no meu cotidiano é que eu passei a fazer muita atividade à distância. Eu trabalhava muito e sempre trabalhei muito presencial, então, consultório, as aulas. Então, tô com mais. É isso, eu tô com 8 horas de atividade presencial, então isso mudou muito. E o lance da atividade presencial de ter que sistematizar e ter um trabalho muito sistematizado que eu não estava acostumada e que eu não gosto, além de não estar acostumada. Acho que era isso. Né? Olha, muito obrigada, Thaís. Eu vou fazer uma última pergunta. Você pode se despedir. Eu vou fazer uma última pergunta e vou sair correndo. Aí você responde se quiser, se achar que tem que. Tá. Tá? Vou fazer. Ai, meu Deus. A Nana Lulu perguntou: o que você acha do tratamento com a cloroquina? Vocês viram o meme que o pessoal fez com aqueles deep vídeos fake que é cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus. Tem duas coisas que eu vou falar que eu acho importante. Coisa 1, pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. Não tem teste suficiente ainda para afirmar que é essa Coca-Cola toda. É que diante do nada, qualquer coisinha parece bom. Mas não tem teste suficiente que funciona, nem para tratar, muito menos para prevenir. Para prevenir é um absurdo. Eu sei que tem gente usando para prevenção, tomando. Não, assim. Para tratar é questionável, mas para prevenir não dá. E a melhor piadinha, o melhor meme que eu vi foi isso. O Brasil inteiro tem dúvida se cannabis medicinal funciona e acredita em cloroquina. Tipo isso. É só isso que eu tenho a dizer. O país inteiro, 90% dos